enfim. O fato é, o nosso alerta está se tornando cada vez mais claro, e agora eu vou passar para o professor Ricardo Almeida, que estudou o caso e vai trazer para vocês a periculosidade do tema, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo. Ricardo, a bola é tua. Vamos lá. Desde o início do governo Bolsonaro, a gente sabe que ele vem fazendo uma série de acenos autoritários. Isso é uma regra do governo. E, geralmente, a dinâmica desses acenos consiste em avançar um pouco, em fazer gestos simbólicos, emblemáticos e recuar. Ele fez isso em diversas ocasiões. Em diversas ocasiões, ele colocou a militância dele para protestar, a militância dele para exigir intervenção militar, artigo 142, mas nunca deu certo. Em todos os avanços de Bolsonaro, sempre houve um subsequente recuo, né? E esse ficou sendo um parâmetro do governo Bolsonaro. E, por um lado, se era um parâmetro que nos tornava preocupados com o fato de ter um presidente que dá intenções de golpe, por outro lado, nos deixava um pouco tranquilos, eu particularmente, porque eu sempre via que ele avançava e recuava, avançava e recuava. Isso até hoje. Olha só. Houve um episódio na história desse governo que me deixou preocupado, de uma intervenção militar séria, ou seja, de uma situação de sublevação e do exército pôr o pau na mesa e dizer não vou fazer. Qual foi essa situação? Foi, não sei se vocês se lembram, mas houve, há um tempo atrás, uma conversa de que o TSE derrubaria a chapa Mourão-Bolsonaro. Ou seja, eles invalidariam a chapa Mourão-Bolsonaro e, portanto, seria necessário novas eleições ou substituir a chapa pelo presidente da Câmara, etc. Naquela época, isso me pareceu muito perigoso, porque eu achei que as Forças Armadas não iam aceitar. E algumas figuras importantes das Forças Armadas chegaram a assinalar isso, né? Falaram com todas as letras que o judiciário estava puxando muito a corda, que eles não deveriam puxar a corda. E eu pensei o seguinte: se a chapa Mourão e Bolsonaro for derrubada, isso significa tirar todos os militares que estão hoje em diversos cargos do governo federal. O governo de Bolsonaro é o governo que mais emprega militares em cargos estratégicos da história. Nem o governo dos militares, da Junta Militar de 64, posteriormente, empregou tantos militares. Então, é um governo que está profundamente aparelhado pelos militares. E eu pensava o seguinte: se esta ordem vier do TSE, eles não vão cumprir. Ou seja, eles vão dizer, nós seguimos o governo naturalmente, a chapa Mourão-Bolsonaro fica e a gente vai governar até o final, e aí vai ter eleição em 2022. Se eles fizessem isso, já seria uma situação de ruptura institucional, né? Porque seria uma ruptura flagrante entre uma sentença proveniente do TSE e a atitude do corpo militar. Então, naquela ocasião, eu achei que foi a ocasião mais grave, assim, mais delicada, o momento mais difícil que nós tínhamos passado desde o início do governo. Eu devo dizer a vocês que eu mudei de opinião. Eu acho que aquele foi o segundo momento mais delicado. O primeiro momento mais delicado é hoje. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu acabei de fazer uma live ontem, contrariando a opinião do Renan e dizendo que eu achava que não ia ter golpe, que o Bolsonaro sempre faz essas coisas emblemáticas, mas nunca vai para lugar nenhum e tal. Porque hoje eu vi essa coisa da mobilização nacional. E aí eu fui estudar, né, ver qual é o instituto, peguei a lei, peguei o decreto, peguei as previsões constitucionais da mobilização nacional e entendi mais ou menos como é que funciona a mobilização nacional. A mobilização nacional é um instituto que foi criado em 2007, no governo Lula, para preparar o país para uma intervenção estrangeira ou para uma situação de guerra, né? Então, nesse instituto, durante a validade da mobilização nacional, cria-se uma série de sistemas de organização logística e militar que dão ao Ministério da Defesa e alguns ministérios, especialmente ligados à presidência, um poder muito maior do que eles têm numa situação democrática normal. Em outras palavras, eles podem recrutar civis e militares, pessoas que são reservistas, para integrar o Exército. Então, eles podem chamar todos os reservistas que estão por aí e reintegrar as Forças Armadas. A Autoridade Nacional da Mobilização tem o poder de pegar civis e militares onde quer que estejam e organizá-los de maneira a enfrentar o inimigo.
entre aspas, que na nossa situação não existe um inimigo claro. Né? Seria a mobilização do Vitor Hugo é uma tentativa de equiparar este cenário que é feito para uma ocasião de guerra com a ocasião do Covid. Né? Mas ele pode fazer isso. Ele também pode confiscar e se apropriar de bens e serviços de quaisquer particulares no território nacional. Ou seja, se você tiver um restaurante, o governo pode tomar o seu restaurante. Não que ele vai fazer isso, mas ele pode fazer isso. Ele pode controlar diretamente a produção industrial do país, tanto nas mãos dos particulares quanto nas mãos das empresas públicas. Então, ele tem autoridade de controle sobre a produção, a circulação e a distribuição dos bens, todos os bens, incluindo vacinas, incluindo respiradores, incluindo itens necessários ao combate da pandemia. Então, ele pode dispor disso aí. Né? Num cenário de mobilização nacional, não haveria como, por exemplo, o governador de São Paulo dizer que as vacinas aqui vão ser, que ele vai vacinar os paulistas. Não pode. Tem que fazer o que a ordem central nacional está determinando. Ou seja, ela pode pegar as vacinas, pode pegar os respiradores, pode pegar o que quiser e usá-lo da maneira como ele quer. Ou seja, é um instituto que dá amplos poderes para o presidente, especialmente através de um ministério, e aí vem um grande pulo do gato, que é o Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa, isso está escrito no decreto sobre a mobilização nacional, é o centro da mobilização. Por quê? Porque é o Ministério da Defesa que faz a mobilização militar. Ou seja, os aspectos da mobilização militar, de recrutar gente, de controlar as polícias, etc., etc., estes aspectos eles são controlados pelo Ministério da Defesa. O que é que fez Bolsonaro? Bolsonaro fez uma troca ministerial vasta, né, tirou vários ministros, e entre estes ministros que ele tirou um especialmente importante para a mobilização nacional. Ele substituiu o ministro da Defesa. Então, ele tirou o Fernando Azevedo, que não era um cara alinhado com ele, e colocou um cara muito alinhado com ele, que é o Braga Neto. Ou seja, ele tem no Ministério da Defesa uma pessoa que é alinhada a ele. Esse ponto é fundamental. Ele tem no Ministério da Defesa, que é o centro logístico da mobilização nacional, alguém alinhado com ele. Fora isso, ele substituiu os 3 comandantes das Forças Armadas. Então, o comandante da Aeronáutica, da Marinha e do Exército não são mais aqueles comandantes, e ele tem os comandantes, que ele vai dispor dos comandantes, provavelmente colocará pessoas alinhadas com ele. Não sei se ele já fez isso, mas ele vai fazer isso. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos 4 elementos, porque tem um 4º elemento que eu ainda vou citar. O primeiro elemento é, ele tem um ministro da Defesa agora que é alinhado com ele. Portanto, se ele fizer a mobilização nacional, e se o Ministério da Defesa for o centro da mobilização, como é o caso que está no decreto, não vai haver nenhuma diferença entre a vontade do presidente e a vontade do ministro da Defesa. Será a mesma coisa. Então, ele exerce controle sobre a mobilização nacional através do ministro da Defesa, que é alinhado dele. A segunda coisa é a troca dos comandos das Forças Armadas. Então, ele vai colocar pessoas que sejam harmônicas aos seus interesses, à sua concepção de mundo. A terceira coisa é a presença da Flávia Arruda como secretária de governo. O que isso implica? Isso implica no seguinte: fora a mobilização militar, o subsistema militar, existe um subsistema político, cujo ápice é dado pela Casa Civil. Esse subsistema político, entretanto, ele se articula com todo o sistema político. Então, existe uma parcela de poder importante na Secretaria de Governo que diz respeito à relação entre o governo e o Congresso. E isto faz parte da mobilização. Isto é parte política da mobilização nacional, que ele colocou na mão de uma aliada do Lira. E aí vem a quarta coisa, que é o decreto do Vitor Hugo. Então, entendam como é que ele está operando. Ele tem um decreto que, para passar, precisa apenas de maioria simples. Com 129 votos, ele consegue passar esse decreto. Esse decreto inicia a mobilização nacional. Uma vez iniciado isso aqui, ele não tem prazo.
ele tem que criar um plano de mobilização nacional, tem que criar um plano de diretrizes, estratégias e tem que criar um plano de desmobilização, mas não tem prazo. Não é um negócio que diz, expirou aqui em 30 dias, expirou em 15 dias. Não, o prazo é dado pelo Poder Central, ou seja, por ele e pelo Ministro da Defesa, obviamente. Então, ele não tem prazo com isso aqui, ele precisa de pouco voto para isso aqui, ele colocou uma figura do Centrão numa posição estratégica, ele abriu espaço para o Centrão, e isso os analistas que têm falado que o governo está cedendo ao Centrão, eles têm razão em dizer que, neste momento, Bolsonaro cedeu muita coisa para o Centrão. Mas a pergunta é, ele cedeu para o Centrão por quê? Só para manter os acordos que ele já tinha com o Centrão antes de ceder? Porque ele já tinha uma série de acordos com o Centrão antes de ceder. Por que ele cedeu essas coisas para o Centrão neste momento? Ao mesmo tempo em que ele tira o ministro da Defesa e ele tira os 3 comandantes das Forças Armadas. Talvez porque ele queira os votos para passar o projeto de mobilização nacional. Então, o sentido desta cessão de poder ao Centrão pode não ser o enfraquecimento do governo, pode ser o fortalecimento e a cooptação do Centrão no projeto de mobilização nacional. E aí ele inicia o projeto de mobilização com o apoio do Centrão, consegue os votos, que é pouco voto que ele precisa, passa isso aí e inicia a mobilização nacional com toda essa gama de amplos poderes que eu descrevi. Então, assim, é um plano que está todo amarradinho, que tem início, meio e fim, que tem fatos, né? Nada disso é especulação, nada disso é gente na rua gritando, intervenção militar, blá, blá, blá. Nada disso é gritaria, são fatos. Tem o PL, ele tirou os caras do comando das Forças Armadas, ele tirou o ministro da Defesa e tudo está fazendo um sentido lógico, tudo está fazendo um sentido coerente. Então, eu acho que estamos, sim, às vésperas de uma situação dramática. Se esse PL passar, eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer, porque uma vez que é decretada a mobilização, como eu disse, não tem volta. Ele decretou, ele fez, o ministro da Defesa é que vai articular. E o ministro da Defesa é aliado dele. Então, esse é o cenário que a gente está.